Vivemos numa geração que diz: confie em si mesmo, siga o seu coração, você é suficiente. Mas o profeta Jeremias traz uma verdade que confronta essa mentalidade. E mais do que o profeta Jeremias, é o próprio Senhor falando. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aqui em Jeremias 17, nós vamos ver algo muito profundo, que a alma humana ela adoece quando ela confia apenas em si mesma. Quando eu tento controlar tudo, prever tudo, sustentar sozinho, eu me torno uma árvore no deserto. Viva! Muito, pouco, né? Mas, além disso, sem fruto nenhum, com raízes, mas sem água. Esse texto não é um castigo, é um diagnóstico. Deus não está nos condenando por sermos humanos. Sim, mas nos mostra que a autossuficiência é o peso que mais esgota o coração. É o peso do orgulho. E ao mesmo tempo, ele vai nos mostrar a cura. Ele vai nos dizer nesse capítulo assim: bendito o homem que confia no Senhor, pois será como a árvore plantada junto às águas, que não receia quando vem o calor e não deixa de dar frutos. Então hoje quero aqui, como nós estamos fazendo com o livro de Jeremias, vamos entender melhor, versículo por versículo, e como o coração humano se engana, porque a confiança em si mesmo adoece, e como o descanso, a verdadeira confiança no nosso Deus, restaura a nossa vida, restaura a nossa alma. Lembrando o contexto aqui histórico, né? Jeremias ele está profetizando nos últimos anos de Judá, quando o reino do sul tenta sobreviver entre as potências. Quais eram as potências dessa época? Assíria, Egito e Babilônia. E o povo aqui, ele alterna a sua confiança. Uma hora, em certos momentos, o povo está confiando em quem? Na Assíria. Isso foi séculos anteriores. Depois busca aliança com quem? Com o Egito, esperando o quê? Que o Egito proteja eles contra a Babilônia. E em todos os casos, o que está acontecendo com o povo? Abandona a confiança no Senhor. Então, nós já vimos nos capítulos anteriores sobre a idolatria. Mas, além da idolatria, essa confiança que eles colocam nos outros povos para o que? Livrar eles de outros povos. Então, Jeremias aqui, nós vamos ver nesse capítulo que ele denuncia a raiz do pecado, que não é apenas a idolatria, é a autossuficiência, confiar em outros homens. Eles não faziam ídolos só de pedra também, que nós vamos ver aqui, mas também de confiança, porque quando nós confiamos no poder, nas alianças, nas estratégias humanas, isso também é uma idolatria. Veja só o versículo 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Está falando o coração como altar. Então o pecado ele está gravado, não apenas desenhado, tá? Ele está gravado com esse estilete, com esse ponteiro aí. Lembra lá no Sinai, Deus escreveu a lei em tábuas ali com o dedo de Deus em pedra. E agora o pecado está gravado nas tábuas do coração. Nossa, amados, isso mostra a inversão espiritual. O lugar onde Deus deveria escrever a sua lei, que é o nosso coração, está tomado por marcas de rebeldia. É o que está dizendo aqui no versículo. E olha, continuando o versículo 1, né? Os seus filhos se recordarão dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas, sobre os altos montes. O Senhor tinha falado lá para que passasse de geração em geração a palavra de Deus. E agora o que eles estão passando? Eles estão passando para os filhos esses altares, esses postes sagrados junto a árvores frondosas. Geralmente essas árvores frondosas ali eles adoravam uma deusa cananeia, que era Assera,
ela tinha o símbolo da árvore frondosa. Então, é isto que eles estão deixando para os seus filhos, não estão deixando mais a palavra de Deus. Então, vocês percebem que o coração humano, ele acaba sendo dominado pelo medo e o orgulho, e ele vai fixar suas seguranças aonde não há vida, amados e amadas. Quando o coração do homem está cheio de medo e orgulho, a tendência é buscar segurança. E ele vai buscar onde possa se segurar. E a idolatria é um campo emocional antes de ser religiosa, porque está fixada nas inseguranças, no orgulho e no medo. Então o povo não se sentia seguro em Deus porque estava buscando outras coisas, esqueceram da palavra de Deus e eles a buscavam agora alianças visíveis, não tinham mais aliança ali sagrada no coração deles. Ó Senhor Jesus, que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber se a gente tem algumas alianças buscando segurança. Vamos ver o versículo 3 e 4 agora. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa como igualdade aos teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Então aqui a gente está vendo que o preço da infidelidade. Olha, continua. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança. É por ti mesmo que você está se privando da sua herança, eu te dei uma herança, mas você desprezou ela. Far-te-ei servir os teus próprios inimigos. Vocês vão servir aqueles que vocês um dia até pediram ajuda, mas hoje vocês vão servir seus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então vocês percebem que é o preço da infidelidade, tá? Jerusalém, ali que era o monte, né, do Senhor, será saqueada. O povo vai perder herança e ele vai ser cativo em terra estrangeira, ali na Babilônia. Então tudo que se conquista fora da vontade de Deus se perde diante da correção de Deus. Lembra, amados, aquilo que a gente conquista sem alinhamento da vontade de Deus não passa de pedra de tropeço para nós e para outras pessoas. Agora o versículo 5 é o versículo chave aqui que diz assim: assim diz Yahvé. Você vê, não é Jeremias que está falando que ele está falando as próprias palavras do Senhor. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia no próprio homem, nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Lembra que eu falei logo no início que Judá havia feito aliança política com o Egito. Lá a gente vê em Isaías 30, em Jeremias 2, esperando que o Egito protegesse eles contra quem? A Babilônia. Então eles estão confiando em outros homens. E aqui o Senhor está chamando a atenção. Deus chama isso de maldição, porque é transferir a confiança que pertence a Ele para pessoas, para sistemas e estratégias humanas. Agora, cuidado, amados, porque a gente fala maldito homem que confia no próprio homem. A gente tem que tomar cuidado com essa frase. Porque imagine se no casamento um cônjuge não confiar no outro. Então, muitas vezes nós nos damos muito mal nas relações porque nós não sabemos escolher as relações. Inclusive, o livro Especialista em Pessoas, eu fiz uma reflexão, está aqui no meu canal, falando das 3 esferas de relacionamento. Se a gente não sabe lidar com relacionamento, a gente vai sair decepcionado o tempo todo. Mas aqui, essa confiança que está falando aqui no versículo, está dizendo aquilo que você espera do homem em vez de esperar de Deus. Então, confiar no homem aqui é mais do que confiar em outros, é a autossuficiência vindo de outro ser humano. É quando o ego ele vai assumir o controle e a fé se torna uma ansiedade disfarçada, entendeu? Deus não amaldiçoa, amados, a confiança humana, mas ele alerta que toda confiança deslocada vai gerar o que? Frustração. Então, começa a observar aonde você tem colocado a sua confiança.
Agora o versículo 6 diz assim: ele será como um arbusto no deserto. Essa pessoa que confia no próprio homem, ele vai ser como um arbusto no deserto. Não receberá quando algum bem se aproximar. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Amados, vocês lembram quando Agar estava no deserto e ali ela achou que ia morrer e o Senhor abriu os olhos e ela viu a fonte de água? Muitas vezes, a maioria das pessoas que estão confiando em outras coisas, a oportunidade Deus coloca muitas vezes ali e a pessoa não vê. Por quê? Aqui tem, ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Os olhos vão estar vedados para ver o bem. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Vai ser um murmurador, um reclamador. Então veja, quem confia no homem quem confia em outro homem vive em esterilidade espiritual. Não vê quando vem o bem, Habita em lugares áridos e vive em solidão. É uma imagem emocional de quem tenta se sustentar sozinho. Sabe como essa pessoa acaba? Cansada, sedenta. Mesmo quando as bênçãos passam perto, ela não percebe nada. Vocês percebem que quando o povo saiu ali do Egito, eles viram aquela maravilha de todas aquelas pragas para que Faraó libertasse eles, a abertura do Mar Vermelho. E logo eles começavam a murmurar, a reclamar, porque eles estavam, confiando que era melhor ficar no Egito e não no Deus que estava guiando eles. Então, eles estavam habitando em lugares áridos e eles não viam a bênção o tempo todo que o Senhor dava, o maná, a nuvem, a coluna de fogo, a água. Eles não viam o bem ali que estava e perderam a oportunidade de entrar na terra de Canaã. Então, se perde a oportunidade. Versículo 7 e 8 diz assim: bendito, bem-aventurado, felizardo é o homem cuja confiança está totalmente depositada em quem? Em Deus, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada. Olha a diferença, do versículo 6 para o versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para onde? Para o ribeiro. Sabe para onde tem que mandar as raízes? Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Então veja, a folha vai se permanecerá viçosa, mesmo no extenuante calor. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então veja, nós vemos o contraste, Maldito o homem que confia no próprio homem e bendito o homem que confia no Senhor. Aquele vai estar lá na terra árida, não vai perceber a oportunidade, e esse, pelo contrário, ele vai ser uma árvore plantada junto às águas. É um contraste grande que a gente vê aqui, Enquanto o homem que confia no próprio homem vai se secando, enquanto o homem que confia no Senhor floresce, mesmo no calor. E a árvore representa, amados, a resiliência espiritual. Mesmo nas crises, há raízes que sustentam, Então, o que a gente vê aqui? Que a fé madura não é a que evita o calor, O calor vai vir. Não tem como, o calor vai vir. Mas a fé madura é a que permanece verde, mesmo quando o calor chega. É que permanece ali com essas raízes estendidas para o ribeiro. Que bênção, amados? Versículo 9, Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O problema não é só fora, é que está dentro de nós. Por isso que a gente tem que conhecer o que vai dentro do nosso coração.
Porque o coração, amados, ele retrata nosso inconsciente também, e ele é instável, controverso, vulnerável ao auto-engano. Por isso, confiar em nós mesmos é um risco espiritual e emocional. Então, nós temos que cada vez apresentar o nosso coração ao Senhor e tratar tudo que tem dentro dele. Tratar as nossas feridas emocionais, saber realmente quais são os valores que nos guiam, quais são aquilo que nos traz aflição. Porque, veja, um coração humano, o mundo hoje leva o quê? A gente ser independente, mas esse independente se afasta da verdade. E o autoconhecimento é fundamental, mas o autoconhecimento sem Deus vai levar à perdição e à confusão. O autoconhecimento sem Deus vai levar fora dos caminhos deles, mas o autoconhecimento em Deus vai levar à libertação. Sabe o que leva, amados? A vida em abundância. Vamos ver agora o versículo 10, diz assim: Eu, Yahvé, o Senhor, olha que o Senhor faz, ele sonda, ele esquadrinha o coração. E o que mais que ele faz? Ele prova os pensamentos. Amados, a gente deve orar todo dia: Senhor, esquadrinha meu coração. Senhor, prova meus pensamentos, vê se há alguma coisa incorreta dentro de mim e dirige-me no caminho correto. Que nós possamos ter esse coração, sabe? Que, olha, fala assim: e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Deus não só olha para o nosso comportamento, não. Ele quer saber os motivos e as intenções que tem lá dentro de nós. Quantas vezes você fica chateado com o seu comportamento ou com o comportamento de outra pessoa? Mas você já investigou quais são os motivos e as intenções que levam você a ter determinados comportamentos, amados? Todo comportamento tem uma intenção e uma motivação por detrás. Então, isso a gente chama, quando a gente vai conhecendo as motivações e as intenções, de autenticidade. E também autenticidade de permitir que Deus nos revele o que há de oculto no nosso coração. Gente, eu acho isso uma salvação tão grande. Quando a gente se permite que o Senhor revele o que vá dentro de nós. Dói, de vez em quando dói muito, mas é libertador, é restaurador, é um caminho realmente de frutificar. O último versículo dessa porção. Versículo 11. Como a perdiz que como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade da sua vida, elas o abandonarão e no fim ele acabará como tolo. Então, como a perdiz que choca ovos que ela não pôs. É uma metáfora aqui, né? Que quem enriquece injustamente está fazendo o quê? Incubando ovos que não são deles. Você viu que antes estava falando do coração? E agora está falando o quê? De fazer coisas que não foi você a origem daquilo. Pode até ter aparência de frutífero, porque está chocando ovos que não pôs, mas isso é vazio. Pode até enganar as pessoas, mas o coração, o Senhor está vendo o nosso coração. E tudo que é construído fora da ética espiritual, amados, não se sustenta. E o Senhor está olhando a intenção e as motivações do nosso coração. A partir do versículo 12, a gente já vê aqui uma mudança de tom. Então, a gente vê Jeremias, ele pede socorro a Deus. Jeremias aqui, ele pede para que Deus não inclua na punição do povo. Então, vamos ver, olha. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Então, a região ali onde eles estão também, né? Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que se deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezam o Senhor, a fonte da vida. Nós vemos Jeremias, ele está pedindo uma preservação espiritual. Senhor, salva-me, não me deixe ser confundido com os rebeldes. Nós estamos vendo agora a partir do versículo 12.
Então, ele não pede privilégios, amados, mas ele pede proteção espiritual e emocional, sabe para quê? Para suportar o juízo. Ele não pede para que o juízo não aconteça, para que as coisas não aconteçam, mas ele pede a proteção emocional e espiritual para suportar todas as coisas. Olha esse versículo agora 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Que coisa gloriosa! Aos que vivem dizendo: onde está a palavra de Yahvé? Que ela se cumpra. Quer dizer, onde está a palavra de Deus? Olha que rebeldia do povo ainda. Mas aqui nós vemos no versículo 14, principalmente, que essa é uma das orações mais humanas da Bíblia. Jeremias, exausto, ele pede cura, amados. Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. Então, essa cura é uma solicitação emocional e espiritual, como eu falei. E ele está passando por zombaria pelo povo. Ele se sente só, mas ele confia que Deus é a fortaleza dele. Esse é o coração do servo ferido. Fé e fraqueza convivendo no mesmo coração, convivendo no mesmo peito. E nós vamos ver até o final aqui do versículo 18, ele dizendo assim: mas não insisti eu contigo para que me afastaste da desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Então, tudo que sai diante dos lábios de Jeremias está diante do Senhor. Ele não está pedindo para o Senhor livrar ele, tá? Aí ele fala assim: não sejas motivos de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da adversidade. Amados, não sejas motivo de pavor para mim, porque o Senhor estava trazendo juízo. Mas Jeremias fala: Senhor, eu não quero ter esse pavor dentro de mim. Tu és o meu abrigo, tu és o meu refúgio seguro. Eu não quero ficar com medo de tudo que vai vir, mas eu quero ver que o Senhor é essa minha proteção. E é a minha proteção no tempo da angústia e no tempo da adversidade. Que oração, amados! Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado, que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Quer dizer, tudo vai acontecer que sejam para eles, mas que meu coração esteja seguro em ti. Ele está falando aqui de uma proteção emocional e espiritual, amados. Não é uma proteção física, não. Ele vai estar passando por tudo que vai estar acontecendo, mas ele pede para que dentro dele ele se sinta seguro em Deus, tá? E terminando, traze sobre eles o dia da calamidade e o destrói com total extermínio pelo juízo que o Senhor colocou. Agora, a partir do versículo 19 até o final, muda-se totalmente o contexto, porque aqui vai começar a falar do contexto de guardar o sábado, porque era um sinal de aliança e dependência de Deus. E trabalhar no sábado era declarar: eu confio mais no meu esforço do que na provisão do Senhor. Porque o Senhor dava o sábado para descanso e para honrar a Deus. E quando se trabalhava, queria dizer: eu não confio em Deus não, nem no descanso, nem no sustento. Então, eu tenho que trabalhar no sábado. Então, essa porção vai estar falando sobre isso. E eles vinham quebrando o princípio do sábado há anos e vinham sendo alertados pelo Senhor. Mas eles aqui, mesmo vindo os profetas, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas, eles não guardavam o sábado. E o sábado não era só um mandamento, era o quê? Uma terapia divina contra o ativismo e o controle. Porque, amados, quando a gente é muito ativo de fazer as coisas tal e de querer tudo organizado, isso está fundamentado o quê? Na força do meu braço e no controle. O sábado é uma manifestação para confiar em Deus, descansar e adorar. Então, quando a gente confia no braço do Senhor, quando a gente realmente confia no Senhor, nós descansamos. Agora, quando nós não confiamos, o que acontece? A nossa mente não para e a ansiedade aumenta.
Então, essa parte aqui do 19 até o 27 vai estar tratando sobre o sábado. E aqui falando, porque eles não guardavam o dia do sábado, que era consagrado, que o Senhor já tinha mandado desde os antepassados. E eles viviam uma vida teimosa e não aceitavam ouvir a correção. Então, aqui a gente está vendo o coração do povo rebelde. E dessa forma, o Senhor estava trazendo juízo. Nós vimos que aqui Jeremias 17 nos ensina que a raiz do pecado é uma confiança deslocada. É uma confiança que não está em Deus. Mas que a cura começa quando o nosso coração volta ao lugar certo. E a fé que confia no Senhor floresce mesmo em tempos áridos. Que coisa gloriosa, né? Então, não importa o que você esteja passando, ela pode florescer. E veja, e Jeremias entendeu que o problema não estava só lá fora. Ele viu que o problema estava dentro, o Senhor mostrou para ele. E ele descobriu que o coração é enganoso, que a autoconfiança sem Deus é uma armadilha. Não estou dizendo que a gente não deve cultivar a confiança, mas nós temos a confiança numa base sólida, que é Deus. E que o descanso é o maior sinal de fé. Gente, o descanso é o maior sinal de fé. Então veja, quando aqui nós vimos Jeremias clamando, né? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo. Isso é o quê? Pleno sinal de fé. Ele estava dizendo, eu não posso curar a mim mesmo. Só o Senhor pode me restaurar. Que coisa gloriosa. E é assim conosco também. Toda vez que tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos pesos que Deus nunca pediu para que nós carregássemos. Mas quando entregamos o controle e aprendemos a depender do Senhor, o nosso coração, ele começa a quê? A ser curado. E é nesse lugar aqui de dependência e descanso que nasce o quê? A plenitude, nasce a vida em abundância. E veja, amados, e você que talvez esteja ouvindo seja mulher, sabe o que nasce? Nasce uma mulher plena. E é isso que eu quero te convidar para você vir fazer parte da comunidade Mulheres com Propósito. É um espaço criado para mulheres que desejam viver a plenitude emocional e espiritual. Na comunidade nós unimos terapia e palavra, porque nós entendemos que o coração precisa ser tratado, não apenas entendido, mas curado e curado na presença de Deus. E na comunidade nós temos uma jornada terapêutica e espiritual, um lugar seguro para trabalhar as nossas dores, as nossas convicções, as nossas inseguranças, nossos medos e bloqueios, enquanto a fé é fortalecida e o propósito é clarificado e restaurado. E se seu coração tem se sentido cansado, ansioso ou tentando controlar o que é de Deus, venha viver esse tempo de realinhamento e descanso na comunidade. E se esse áudio te abençoou, eu peço para você compartilhar para 5 pessoas, para a gente divulgar a palavra de Deus e alinhar o nosso coração com a palavra e também deixar seu like. E se ainda não se inscreveu no canal, é uma grande oportunidade. Te vejo em Jeremias 18. Até mais!